Hoje o nosso bate-papo é sobre a obra infantil digital Gotinhas de Esperança, de autoria de Patrícia Long, com ilustrações de Vitória Generoso. Ambas são estudantes de psicologia no estado de São Paulo e se dedicaram a este trabalho lúdico destinado a apoiar crianças vítimas dos extremos climáticos no Rio Grande do Sul. As jovens são as entrevistadas do episódio 7 da série 8 Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, e do episódio 14 do quadro Bate-Papo Literário Socioambiental do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? É muito importante para a gente saber que teve essa repercussão. O que me motivou, eu sempre gostei muito de escrever livros infantis, né? Com histórias infantis e contos. E nessa situação, eu quis encontrar alguma forma que eu pudesse oferecer alguma ajuda para essas crianças que estavam passando por uma situação tão urgente, né? Então, eu percebi que tinha uma lacuna ali entre a quantidade de materiais que falassem especificamente sobre acolhimento e não sobre o meio ambiente em si, a situação em si. Então, eu busquei ter esse livro como uma forma de acolhimento para essas crianças numa fase tão complicada que elas estavam. Patrícia, eu gostaria de saber se você teve algum retorno, feedback, né, com relação ao livro, né? Se você soube quem leu, o que foi que sentiu, né? Se já deu para ter esse termômetro. Então, eu tive algum retorno, sim. Um dos meus professores indicou o nosso livro no projeto dele lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente teve informação de que foi utilizado em algumas creches. E para mim foi surreal saber que de alguma forma a gente conseguiu ajudar essas crianças a lidarem com essa situação tão emergente, assim, tão difícil para elas, né? De alguma forma a gente conseguiu acolher essas crianças, mesmo à distância. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a história, né? O enredo que você criou, né? Onde foi a inspiração, né? E, ao mesmo tempo, as personagens. Depois a Vitória vai contar um pouco como é que ela ilustrou, né? Essa pegada, assim, também da arte, né? Da criação. Então, eu tentei buscar o máximo possível, imaginar como seria essa situação para as crianças no momento, né? Toda a sensação de medo, toda a sensação de angústia, de desespero por não estar sabendo o que está acontecendo e do nada elas se encontrarem numa situação tão difícil, né? Eu acabei me inspirando um pouco nos meus sobrinhos, que são as crianças mais próximas que eu tenho a mim. Então, eu tentei lidar com essa proximidade, né? Eu usei alguém que está perto de mim para conseguir desenvolver esses personagens e o sentimento dessas crianças. Agora eu gostaria que a Vitória, né, contasse um pouquinho como é que você imprimiu, né, essa questão da arte, né, de criar o desenho, né, enfim, a ilustração, né, para essa obra. Então, na primeira parte do livro, eu quis trazer uma sensação de felicidade, de infância, aquela coisa de brincar na rua, de estar com os amigos, jogar bola, conversar, aquela parte de passar a tarde brincando na rua, sabe? Sensação de infância. E já ao decorrer do livro, quando começa a chover e a chuva não para, eu tive que passar a sensação de medo, insegurança, tristeza, choro. E aquela parte também que fala sobre o chocolate quentinho, eu quis trazer uma sensação de conforto, porque é muito bom, né? Estar em casa com a família, com cobertor, tomando chocolate quentinho. Então eu coloquei lá uma mãe e uma filhinha tomando chocolate quentinho, com cobertor, conversando. Mas ao decorrer da história, a chuva não para e começa a chover, chover, chover. E aí tem que trazer aquela sensação de insegurança, angústia. A ilustração que mais me tocou é aquela que retrata mesmo a enchente, que tem duas pessoas se abraçando. Eu quis representar ali naquela ilustração aconchego, e o abraço representa a força e esperança, né? Que eu acho que eles precisam muito disso, que é o que eles estavam precisando no momento.
E foi isso que eu quis apresentar nas ilustrações. E você já teve alguma experiência precedente a esse tipo de publicação? Ou foi a primeira vez que você ilustrou uma obra? Eu trabalho muito com ilustrações, só que eu nunca fiz nada profissional, publicando, né? Aí eu fui convidada pela Patrícia para ilustrar esse livro. Eu gostei muito de fazer esse trabalho. Fiquei imensamente grata e foi muito legal, foi muito divertido, uma experiência fantástica, renovadora. E eu nunca tinha feito assim um trabalho que foi publicado antes. É muito bom saber que está atingindo mais pessoas e que as crianças estão podendo ter acesso a essas informações e a esse tipo de arte também. E, Patrícia, com relação assim à história, vai ter uma continuidade ou a publicação vai parar aí? E eu gostaria, um desafio, né? Como é que você vê esse tipo de publicação dentro da área de psicologia, né? Saúde mental? Como é que ela, vamos dizer, ela pode ser utilizada pelos educadores? Gostaria que você pudesse expor isso, porque a gente está chegando nos momentos finais também. Então, eu penso que a nossa atual situação climática, ela pede uma continuação, né? Porque esse foi um livro de acolhimento, mas ele não foi um livro que ensinou ainda as crianças a como lidar com isso e como prevenir, né? Como a gente está em situações climáticas tão complicadas, eu acredito que seja interessante uma continuidade, mas ainda é um projeto futuro que ainda não coloquei em prática. Mas na psicologia, eu acredito que a ideia de acolhimento, ao ouvir o sentimento da criança, é extremamente necessário e tem sido pouco trabalhado, de certa forma, né? Então, eu acredito que com essa publicação, a gente possa cada vez mais estar inserindo essa ideia adulta de que a criança também tem sentimento, a criança também tem poder de fala, a criança também tem frustrações e medo, e isso precisa ser trabalhado, precisa ser acolhido, compreendido, e para assim as nossas crianças crescerem de uma forma mais aberta para demonstrar os seus sentimentos. E, Vitória, você quer fazer suas considerações finais também, por favor? Claro. Eu acho que a história mostra, pensando pelo ponto de vista da psicologia, né? A história mostra a todo momento que as crianças também sentem emoções intensas, né? Que elas também sentem raiva, dor, tristeza, medo, insegurança. E o quão importante é saber validar o sentimento das crianças. O apoio emocional também, que é muito importante, principalmente em casos de desastres ambientais, né? Que validar o sentimento das crianças sobre os danos físicos, mas também os danos emocionais. Bom, olha, eu agradeço então as duas, né? A gente agradece a oportunidade, viu?